Vamos lá, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao segundo vídeo da nossa playlist, nossa resolução de exercícios aí da nossa lista de leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton, beleza? Esse é o segundo vídeo da playlist. No primeiro resolvemos 3 exercícios, esse é o quarto exercício da nossa lista, se você é meu aluno da primeira série do ensino médio. Beleza, gatinho? Beleza, gatinha? Tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Um exercício aí da PUC de São Paulo, né, que foi adaptado. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada abaixo e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. A gente tem uma tirinha, depois temos 3 afirmações a respeito do conteúdo que foi apresentado ali na tirinha e vamos marcar quais afirmativas estão corretas. Fechou? Então vamos ver o que está acontecendo. Lá vai o as do skate. Cascão andando de skate, o Cebolinha observando, um pouco assustado. E aí o Cebolinha diz: Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Proibido andar de skate no parque, afirmou o Cebolinha, né? Na realidade, proibido no parque. Aí o Cascão já lançou a braba. Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. E agora, hein? Cascão está parado. Está parado. E o skate é quem está se movimentando. Isso que o Cascão falou. Primeira afirmação. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Movimento em relação ao skate. E vou grifar aqui, movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. E também em relação ao amigo Cebolinha. Vamos pensar aqui nessa afirmação, né? Bom, com relação ao skate, se você pensar no Cascão em cima do skate, o Cascão está parado em cima do skate e o skate está se deslocando. Então, em relação ao skate e o Cascão parado em cima, né? Então, em relação ao skate, o Cascão está parado, não em movimento. Só que em relação ao amigo Cebolinha, o Cascão está em movimento. O Cebolinha está aqui e o Cascão está passando junto com o skate aqui, né? Então, em relação ao amigo Cebolinha, Cascão sim está em movimento. Mas quando você pensa em relação ao skate, Cascão está paradinho lá em cima e o movimento ele é do skate. Então, essa primeira afirmação aqui, ela é falciane. Segunda afirmação. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. Opa! Então, essa daqui foi justamente o que acabamos de dizer. Ok. 3. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, por exemplo, no centro do Sol, suposto em repouso no centro do Sistema Solar, Cascão jamais poderia estar em repouso. Jamais poderia estar em repouso. Mesmo se ele estivesse fora do skate, jamais poderia estar em repouso. Vamos pensar? Lá no Sol, imagine que tenha alguém, um observador lá do Sol, observando Cascão ou qualquer coisa que esteja aqui na Terra. Em algum momento, essa pessoa, esse corpo que eu estou analisando na Terra, pode estar em repouso? Não pode, né? Porque o Sol estará lá no centro do Sistema Solar. Supostamente em repouso. A gente sabe que o Sol está em movimento, né? Junto com o Sistema Solar, orbitando o centro galáctico.
mas não é a questão. Aqui disse suposto em repouso, né? O Sol, pensando nele lá em comparação com os planetas do Sistema Solar, os astros do Sistema Solar, o Sol está aqui parado, né? E as coisas estão orbitando ali ao redor dele. Beleza. Então, tem um observador aqui no Sol. O que ele está vendo na Terra? Ele está vendo na Terra, a Terra, ó, em movimento. Então, nada do que está na Terra está em repouso se a gente tiver um observador externo, fora da Terra, fixo fora da Terra, como no Sol, por exemplo. Então, essa daqui também é verdadeira. Jamais alguém estaria em repouso, se a gente pegar um referencial fixo fora da Terra, porque a Terra está girando, está se movimentando. Então, estão corretas apenas as afirmativas 2 e 3. Beleza? Vamos aí pro quinto exercício. Vamos lá, ó. Chegando. Considere as seguintes afirmações. Também queremos ver quais as afirmações estão corretas, né? Tá em caixa alta ali, certo? Tá gritando, né? Primeira afirmação. Segundo a primeira lei de Newton, é necessária uma força resultante para manter com velocidade constante o movimento de um corpo se deslocando numa superfície horizontal sem atrito. Superfície horizontal sem atrito. Se é sem atrito, o negócio rola lisinho, né? Por que quando você está andando de bicicleta e para de pedalar, mesmo se for num plano, numa reta, a bicicleta para depois de um tempo? Por causa do atrito do chão com o pneu. Se não tivesse atritos, fosse uma superfície perfeitamente polida, você iria permanecer naquele movimento perpetuamente, eternamente, beleza? A não ser que alguma força fosse feita contrária ao seu movimento. Então, aqui disse que é necessária uma força resultante para manter uma velocidade constante. Na realidade, acabamos de falar o oposto, né? Se a superfície é sem atrito, horizontal, bem retinho, e algo já está em movimento, para manter essa velocidade constante, você não precisa de força. Não é necessária uma força. A inércia diz que a tendência é permanecer do jeito que está. Beleza? Então, essa primeira aqui, falciane. Segunda, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração adquirida por um corpo é a razão entre a força resultante que age sobre o corpo e a sua massa. Então, ó, lembra lá da segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton é isso. Ele está querendo saber a aceleração. Para a gente isolar a aceleração, a gente pega a massa e passa dividindo, não é? A aceleração ficou igual a força resultante sobre a massa. É isso que o exercício disse? A aceleração adquirida por um corpo é a razão. O que é razão, gente? Razão. Razão é divisão, tá? Divisão entre a força resultante que age sobre o corpo e a sua massa. É isso que nós acabamos de perceber. Então, non é falciane. Tá bom? Terceira. Conforme a terceira lei de Newton, a força-peso e a força normal constituem um par ação e reação. Falciane. A número 3, falsa. Ação e reação, elas são forças que acontecem em corpos diferentes. Dei um soco na parede. A ação foi uma força aplicada na parede. A parede deu uma paredada no meu soco.
A reação é uma força que a parede exerce na minha mão. A ação foi na parede e a reação foi na minha mão. Ação e reação sempre em corpos diferentes. O peso e a força normal são... Peso e força normal são forças que agem, que atuam no mesmo corpo. Eu estou aqui, eu tenho uma massa, a gravidade está me puxando em direção ao centro da Terra. A força-peso está atuando sobre o meu corpo. Eu estou sobre uma superfície, não estou afundando. Quer dizer que a superfície exerce uma força contrária ao meu peso, que é chamada de força normal, que atua sobre mim também. Então, peso e normal, por serem forças que atuam no mesmo corpo, então ela não é um par ação e reação. Então, correta somente a 2. Certinho? Vamos lá? Próximo exercício? Cheguemos. Exercício número 6. Um ônibus caminha com velocidade constante em uma estrada horizontal quando, subitamente, o motorista acelera o veículo, fazendo com que os passageiros experimentem uma força que os impele para trás. Assinale a alternativa correta. Ok, galera tá aqui dentro do ônibus, o ônibus está mantendo uma velocidade constante. Do nada o motorista acelerou. E aí, o que aconteceu com os passageiros? Eles para trás. Beleza? Então, o que aconteceu aqui? Inércia, né? Aconteceu a inércia. O que é a inércia? É a tendência dos corpos de permanecerem no seu estado original. Já falamos sobre isso. Então, se o ônibus estava, por exemplo, a 40, eu estou aqui no ônibus a 40. Se o ônibus subitamente passa para 50, a aceleração, a mudança de velocidade ocorreu no ônibus. A força resultante foi no ônibus. Do motor no ônibus, não em mim. Então o ônibus passa 50, mas eu continuei, a tendência minha é continuar 40. Então eu fiquei para trás, tá bom? Lembra que isso não quer dizer que tem uma força atuando em mim, tá bom? É uma força fictícia, uma pseudo-força. Às vezes você pode ouvir falar como fictícia ou pseudo-força. Porque não é uma força real, é apenas uma sensação de força, tá bom? É uma tendência de ficar lá. Como o ônibus foi e eu fiquei, eu tive uma sensação de que algo me empurrou. Mas nada me empurrou, eu só fiquei do jeito que eu tava, tá bom? Força fictícia, sensação, pseudo-força. E aí, a minha tendência é ficar para trás. Então, ó, eu já vou eliminar aqui a letra C e a letra D. Por quê? Porque aqui fala que a força que os passageiros experimentam é real. Tanto a C e a D falam isso, que a força é real. E eu já expliquei para vocês que é uma força fictícia. Não tem interação, né? Não tem nada que foi lá e exerceu uma força sobre os passageiros. Não teve nada. Foi uma sensação de força. Beleza? Então, a força que eles experimentam é de natureza fictícia ou inercial. Isso, é uma força inercial. Inércia, tendência de permanecer do jeito que estava. Aí aqui fala o seguinte, na letra A fala que é proporcional ao peso de cada passageiro. E já a letra B fala que independe do peso do passageiro. Então, a letra A fala que depende do peso e a letra B fala que não depende do peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. Lembra que eu já falei para vocês, não nos vídeos, mas em sala de aula, eu já falei que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Para você tirar do estado de repouso um carro, você precisa de bem menos força do que para tirar um bitrem carregado de soja. Por quê? Porque o bitrem carregado de soja tem muito mais massa. A inércia dele é muito maior. Você precisa de muito mais força, tá bom? Então, se a inércia depende da massa, ela depende do peso, né? Por extensão, porque o peso está relacionado com a massa. Então, sim, depende do peso. Letra A força que os passageiros experimentam é de natureza fictícia ou inercial e proporcional ao peso de cada passageiro, tá bom? Chegamos aí ao final de mais 3 exercícios. Fizemos 3 e agora 3. Nesse segundo vídeo já foram 6 exercícios.
Continua comigo que temos mais.